separamos um super talk que aconteceu no Hub Berlim, que é a nossa comunidade fechada de criação de conteúdo, de compartilhamento de conteúdo, para trazer para cá, para o Berlincast, e disponibilizar para vocês um papo riquíssimo sobre iluminação e como elas impactam as narrativas audiovisuais. Convidamos um super fotógrafo, um super especialista reconhecido nacionalmente e até internacionalmente, ali, super premiado, que é Igor Bioni, que desenvolve um trabalho muito legal, inclusive de fotografia para o meio esportivo. Aproveita aí esse conteúdo que vai estar disponível para vocês 100% na íntegra. Fala, Berlins! Estamos começando aqui mais um talk dentro do Hub Berlim, e a gente traz aí conteúdos super relevantes semanalmente para vocês. E hoje eu estou com um queridíssimo amigo, Igor Bioni, fotógrafo, enfim, um cara super experiente aí na indústria do audiovisual, para a gente falar sobre algo que é muito importante para a gente construir essas narrativas visuais, né? Que é a iluminação. E aí eu vou bater o papo aqui com ele, eu vou deixar que ele se apresente também melhor aqui para a gente e que já vá direto aí pro conteúdo, que ele é super experiente. Eu lembro de muito tempo atrás a gente já conversar sobre iluminação e falar sobre essa importância, e aí vocês vão ver que o cara é fera. Simbora, Igor, pode se apresentar aí pro pessoal e já começar o teu conteúdo, eu vou ficar aqui acompanhando tudo e pode mandar brasa. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E aí, pô, Paulo, obrigado aí pelo convite, todo mundo da Berlim. Cadê? É um convite massa, né? Sempre bom falar sobre luz, algo que eu sempre busquei desde o início da minha fotografia, né? Na minha jornada, né, inicial, lá bem do começo. E hoje utilizo sempre quando eu posso, quando eu estou fotografando, ou dirigindo alguma produção. Sempre eu tenho um cuidado muito especial com a luz e vou trazer um pouco dessa minha experiência. Vocês vão ver que eu faço um resgate histórico sobre a iluminação e tudo mais, até com forma de entendimento meu, primeiro como pessoa, para depois tentar colocar no meu trabalho. E aí vou mostrar um pouco mais para vocês sobre isso. Aqui um breve resumo sobre mim, né? Hoje já são 16 anos de experiência trabalhando com projetos audiovisuais. Comecei como fotógrafo, depois fui fazendo essa migração como filmmaker. Hoje trabalho, a maioria, né, dos meus clientes são atletas olímpicos mundiais do Brasil. E aí eu atuo não só na fotografia, mas também como a gestão estratégica de imagem deles, né, como diretor de criação, como um coordenador de transmissão de podcast, de live também, enfim, tenho todo esse background da comunicação numa visão 360, né? Mas sempre partindo que a fotografia foi a minha base, né? Aqui um pouco de quem eu trabalho, com quem eu já trabalhei, né? Tá no vídeo aí, mas vou citar alguns exemplos aqui, com Adidas, Aline Silva do wrestling, o Comitê Olímpico do Brasil, Etienne Medeiros, pernambucana nadadora e olímpica também, Fernanda Nunes, presidente da comissão de atletas do COB, Letícia Cavalcante, uma escritora super renomada aí de Pernambuco, que trabalha com gastronomia, e alguns projetos sociais. Começo em Relações Públicas lá na Católica em 2008. E aí eu já vejo que é um curso de comunicação, como eu queria, mas eu sempre estava muito, muito querendo ali a possibilidade de trabalhar com imagens. E aí eu me formo com ênfase em planejamento visual e gráfico, né, que atualmente seria o diretor de arte, né? E aí, em 2009, de 2008 para 2009, eu estava com alguns clientes e tal, em relações públicas, mas aí em 2009 surge a oportunidade na Folha, e eu entro, né, um fotógrafo para fazer todas as pautas, e em 6, 8 meses eu já viro setorista de gastronomia. Eu era o único que tinha paciência para fazer as fotos de comida e tal, ninguém queria na época, e eu vi aí uma possibilidade de aprender a luz. Foi quando eu comecei a falar, tá, eu preciso dominar a luz, porque se eu for fazer num ambiente escuro, uma comida vai sair estranho, né?
E aí foi esse início do estúdio do estudo na Folha lá, que aí também abriu portas, né, para eu ser chamado para a agência JC Imagem, que era do Jornal do Comércio. Hoje ela já não existe mais, mas era a maior agência, né, de fotografia do Norte e Nordeste, referência no Brasil todo. E fui setorista do Caderno C e da revista Recife, né, fazendo retrato, gastronomia, produto, moda, turismo e o factual do dia a dia. Mas aí vocês percebem já que é, essa minha habilidade com a luz já foi me levando, direcionando, né, para essas pautas que precisam desse refino estético, né? E aí, um pouco de alguns prêmios que eu conquistei, né? Dois internacionais com essa foto do iceberg e dois nacionais como o melhor do fotojornalismo brasileiro com essas duas aqui. Em 2014 eu começo minha história própria, saio do JC e sigo só. Em 2017 vou para Jequiti, porque me mudo para São Paulo, e é quando eu começo a trabalhar com a Etienne Medeiros, nadadora, e daí então é a história que segue aqui. Eu vou pular um pouco para a gente já ir pro que importa, né? E é isso. Eu acho importante falar que eu estudei muito luz para eu me entender. Era uma época, eu comecei, né, em 2009 no jornal, não tinha a presença do YouTube como tem hoje, que a gente vai no YouTube, vai lá procurar por algum tutorial e encontra inúmeras possibilidades. Eu tive que pegar livro, estudar, tentar ver série, documentário para entender essa luz, né? O que eu precisava buscar, né? Nos cursos que não tinham tanto em Recife, né? E os que tinham era muito objetivo para publicidade ou para moda, mas eu sentia uma inquietação de que não era só aquilo que eu queria, né? E isso foi o estalo para eu começar a enxergar uma comunicação toda, uma visão 360 a partir da luz, né? Eu acho que ela que me levou para vários lugares, várias possibilidades através da fotografia, né? E eu digo que a luz ela é mais do que a clareza, né? Eu até escrevo aqui e ela é a intenção de você esconder ou não esconder, de você colocar mais emoção, tirar mais emoção. Ela que vai direcionar, que vai fazer toda a sua direção de cena muito antes de você começar a pensar em falas, em roteiro e tudo mais. É você entender a estética que a luz vai lhe trazer, né? É o que vai guiar o olhar, que vai revelar o invisível até ocultar o que você quer que as pessoas não vejam, né? Ela nessa construção narrativa, ela não vai apenas iluminar, né? Ela vai conduzir o olhar do espectador, seja na fotografia, no teatro, no cinema. E aí eu quero trazer algumas referências que foi o que me levou a entender essa luz, né? Essa importância da luz, tá? A luz, eu digo que ela existe desde sempre, né? Se a gente for imaginar na época dos dinossauros, né, dos neandertais, a gente já imagina, né, já, né, assim, com base no que a gente já viu nos livros de história, a gente vê, né, já imagina os neandertais, os animais, e tem uma luz ali, seja floresta ou descampado, a gente também imagina essa luz, né? E, ou seja, ela vinha do sol, né? E era só e unicamente o sol, a lua à noite iluminando já bem suavemente, depois surge o fogo, né? Uma nova forma de iluminação, né? Artificial nesse caso, mas até hoje a gente tem fogo, tem luz e tem o sol e tem a lua, né? E foi a partir daí que eu falei, tá, então isso é um padrão e eu preciso entender, né, estruturar esse padrão, né? E aqui eu falo, né, que a luz ela vai se repetir nesses padrões, né? Ela muda de forma, de estilo, né, de tecnologia hoje com flash, toches e tudo mais, LED, mas a base é a mesma. É como a gente conseguiu usar ela no cinema, na fotografia, nos quadrinhos, né, nos vídeos que a gente vê nas redes sociais. É isso, é a gente observar ela e eu vou agora trazer e conduzir, né, esse papo como eu comecei a entender esse processo, né, e como eu comecei a aplicar no meu trabalho, tá? E aí daí, a partir daí, que a gente vai começar a perceber esses padrões, né? Aqui a gente vê uma fotografia que eu peguei na internet, né, e aí
na rua com luzes artificiais de poste, né? A luz amarela, a luz azul, e a gente pode começar a perceber muito bem isso, né? A luz da cidade, o que é que está acontecendo ali? E principalmente os postes, né? Que estão em cada cena dessa. E aí, quando eu coloco pessoas, eu começo a observar como essa luz se comporta, né? Como ela vai tocar na pele da gente, como ela vai criar essas nuances, né? Quando eu coloco as pessoas andando por uma rua, a gente vê que tem os postes aqui em cima, a gente começa a perceber que a luz que está iluminando as mochilas, as pessoas são a luz de poste, né? E se eu quiser recriar uma cena como essa, eu vou precisar usar uma luz que esteja lá do alto, como uma luz de poste, né? Eu preciso tentar imitar esse padrão da luz de poste para fazer com que um LED, por exemplo, se soe como uma luz de poste, por exemplo. Aqui, claramente, são frames, né, de 2 filmes, né? E aí eu quero mostrar um pouco dessa a percepção quando se cria de uma luz vinda de uma janela, né? As luzes aqui são todas artificiais, mas a gente percebe, né, que o diretor de fotografia quer dar essa nuance, né? Quer que a luz entre ali, quer assim, passar esse ar, a luz vem pela janela e a gente começa a ver as tonalidades que elas vão criando, né? Tem a luz principal aqui no rosto dos atores, tem a sombra, tem um brilho factal, né? Que é esse estourar de luz que está na pele. A gente precisa entender isso. Se a luz ela vem de cima para baixo, ela precisa rebater no chão, precisa voltar, e tudo isso começa a ser explicado nas imagens, quando a gente começa a estudar ela, tá? Esse brilho aqui no braço deles é a luz que está vindo da janela, bate no chão, reflete neles e ilumina de forma a dar uma estética natural para aquilo que a gente está vendo, né? Que passe naturalidade. Aqui na foto de baixo, a gente vê que atrás da senhorinha, a gente já imagina que tem uma janela porque a luz mais forte está no cabelo dela, né? E ela vem, passa, ilumina a outra atriz. O vestido dela é branco, e aí a luz vem no branco, bate no branco, ilumina o rosto da senhorinha, né? Tudo isso é a gente entender como é que esse caminho da luz na conversa, né? Como é que ela assim, claramente o rosto da senhorinha não está sendo iluminado só pelo brilho, só pelo reflexo da roupa da atriz, né? Mas se criou uma luz ali artificial para dar potência a esse reflexo, né, que justifique essa refração do vestido branco no rosto da senhorinha, né? E um outro padrão que a gente pode perceber tá, ele tá com uma luz azul no rosto. Essa luz azul no rosto, ela é percebida porque tem um aquário gigante do Avatar atrás dele, claro que vai reluzir a luz azul, né? Tá, então beleza. A partir do momento que eu entendo isso, ok, tá. a- Mesmo eu sabendo que isso tudo é uma parte gráfica que não existe nesse fundo, mas o diretor de fotografia criou essa luz aí para dar essa sensação de que atrás teria um aquário, né? E aí quando eu trago para uma composição, uma foto minha que fui fazer na época do jornal, e eu tive a ideia, esse é um cara que ele constrói amplificadores valvulados. E aí eu peguei, por que não? Vou pegar ele fazendo uma válvula, vou acender essa válvula artificialmente no Photoshop, mas aí eu preciso criar um contexto, né? E aí vocês percebem que eu preciso justificar esse vermelho do valvulado na pele dele. Eu preciso trazer isso como uma pós-produção para mostrar que essa luz interage, né? E não necessariamente aqui eu estou falando da luz que ilumina esse personagem, mas de uma luz que ela nem existia, né? E ela passa a existir e eu preciso interferir junto com ela no rosto desse personagem, né? É a gente entender como essa luz se comporta, tá? Se a luz está próxima a ele, ela é incandescente, ela é vermelha, ela precisa refletir um vermelho, né? Em algumas áreas do rosto dele, não tão forte, não tão fria,
mas preciso iluminar e eu preciso entender como é que são esses reflexos, né? E aí é isso, é voltando nesses estudos, por exemplo, vendo essa foto, que tá, se o azul tá refletindo assim na pele dele, eu preciso, assim, pelo menos replicar isso de alguma forma que passe naturalidade, né? Por mais que não seja por ser artificial. Igor, Oi, nessa do Avatar, assim como essa outra imagem que tu colocou aí do rapaz segurando a luz na mão, sim, a do Avatar é um filme, essa outra é uma foto, né? isso. Pronto. Especificamente mais na do filme, assim. Isso acaba entrando no roteiro, porque como é uma coisa gráfica, né? Tipo o Avatar ali em tese ele não existe. E aí o fotógrafo ele acaba recebendo essa informação no roteiro, tipo, o roteirista tem que colocar ali, tipo, e aí o ator, sei lá, o personagem principal, ele está atrás do aquário e a luz ilumina seu rosto. O roteiro precisa vir com essa direção ou não? Como é que essa conversa, esse diálogo, ele acaba acontecendo entre o diretor, o diretor de fotografia, enfim. Esse diálogo Tá. acaba acontecendo como para que, obviamente, essa captação, essa iluminação seja de maneira mais fiel para o que o que vai ser Sim. realmente apresentado ali no final. Existe o roteiro que tem as falas, as direções cênicas de câmera, de plano, de tudo. E eu costumo trabalhar com outro roteiro que ele vai explicitar tudo o que a cena é, sabe? A cena vai ser num laboratório científico. Esse laboratório científico tem muita presença da luz azul, porque tem aquários que são azuis ou amarelos. É, esse roteiro ele vai me descrever o cenário como que ele é, porque eu vou estar preparado, né, com essa cartela de cores, de géis e tudo mais que a gente usa para iluminar. E aí, de acordo com os planos, vai ter o diretor de cena, né? Tipo, já, se geralmente em guerrilha, tipo, a gente acaba sendo um só, mas tem esse diretor de cena que ele vai dizer, ó, nesse quadro aqui, ó, ali vai ser um aquário, aqui vai ser, sei lá, um poste, e aí eu preciso que essa luz assim, seja vermelha ou amarela ou azul, sabe? Mas Talvez eu costumo trabalhar com roteiros diferentes. Talvez tenha até algumas coisas que o próprio diretor de fotografia ali, ele vai contribuir, né? Tipo assim, pô, eu acho que isso Isso. aqui poderia dar uma engrandecida na cena e tal, mas quando Isso, não, tem total. todo esse detalhamento aí, né? Beleza. Isso assim, quando tem essa ficha técnica, né, assim, vamos assim dizer, no roteiro, assim, mostrando o que é o cenário, vem aquele storyboard também, e aí dá pra gente criar muito em cima disso, até por muitas vezes essa ideia do cenário que vem na cabeça do diretor de cena, quando chega na fotografia, a gente percebe que não vai dar tanta, é, assim, não vai dar tanto match como tá ali, e a gente precisa dar esses ajustezinhos aí para fazer acontecer e passar a realidade da melhor forma possível, sabe? Entendi. Massa, perfeito. Pô. E aí a gente começa a perceber que é, o estudar a luz, o entender a luz, é entender esse volume da luz, né? É o ponto da luz, a sombra e esse brilho espectral que eu vou mostrar para vocês mais na frente. E essa técnica, né, que é o chiaro escuro, que é o claro escuro, ela surge no barroco, e hoje ela dita praticamente a concepção que a gente tem de luz no audiovisual, né, assim, e via de regra são esses três pontos que a gente vai brincando com ele ao longo das imagens. Tá? Aqui é uma representação gráfica, né, isso aqui é numa folha de papel e a pessoa com um lápis foi fazendo essa volumetria, né? E aí é o que a gente fala do volume da luz. É basicamente isso. É o ponto de luz que está aqui, os meios tons, que são a sombra, né? A sombra profunda, que é a sombra mais escura, né? A luz refletida. Todas essas nuances da luz, ela entra nesses três pontos.
E aqui uma representação do que seria esse brilho espectral, né? O brilho espectral, acho que vocês já viram em filme, em fotos e tudo mais, é aquele brilho que aparece na pele ou no carro, que ele é a refração da fonte da luz que está vindo. Aqui nesse caso é a luz do sol, né? A luz do sol está batendo e esse brilho aqui é o próprio reflexo da luz do sol. E a gente chama de brilho espectral, tá? E a partir disso eu falei, pô, eu preciso entender como é que vem é, a luz na história, né? E eu sempre fui muito curioso por entender é, essa origem. Como eu vou começar a estudar isso se eu não tinha manual, se eu não tinha livro, se eu, né, eu não tinha tanta fonte ali. E aí eu fui na pintura. Falei, eu vou estudar a pintura aqui, vou ver, eu vou para os clássicos, que é onde dá bom, é onde é garantido ali, né? E estudando todos, eu entendi que no barroco ia ser. Primeiro, eu me apaixonei pela arte barroca. Assim que eu comecei a fotografar e entender muito mais, né? É da onde vem esse volume da luz. Claro que nas outras escolas artísticas tinha, mas é no barroco que ela se fundamenta e evolui para hoje em dia a gente ainda utilizar ela, né? É, Aqui a gente, né, assim, consegue ver a Mona Lisa do Renascimento, né, uma forma mais sóbria, mais reta, mais parada, luzes suaves e tudo mais. Aí vem o maneirismo com muita informação, com esse apelo, esse apelo da fé, do divino, né? E com muito detalhe, com muita ostentação, né? Vem o barroco logo depois, e aí a gente tem o principal artista dele, que é o Caravaggio, que ele, com um ponto de luz, ele tenta simular toda uma cena, né? E aí é quando a gente começa a perceber, né, o ponto de luz, as sombras, né, as médias, as sombras duras, as densas. Depois vem o Rococó, que tenta fugir do barroco, né, com uma arte muito rebuscada, com muitos sombreios, com muitas cores, né? E depois vem o romantismo, que mistura um pouco do rococó com o barroco, mas a gente começa a perceber que do barroco em diante já começa a se fundir, né, uma luz que vem de um ponto, as sombras, né, e as nuances, né? E eu comecei a destacar isso, né? Tá, a luz, então, ela é o personagem principal, eu preciso entender ela como o ponto fundamental da minha concepção visual, né? E eu preciso usar ela como esse guia do olhar do espectador. Eu preciso destacar esse sentimento, seja numa foto de gastronomia, seja num vídeo, seja num filme que a atriz ela tá chorando, sofrendo, tá realizando algum desejo pessoal. Criar uma atmosfera intensa, né? Seja e num curta-metragem, seja num clipe de uma música, eu preciso usar essa luz, esses três princípios, como um caminho, né, uma jornada para essa composição através da luz, né? E o legado do barroco, ele vem até hoje, né? Na fotografia, no cinema, nas artes gráficas, né? Nas ilustrações. E eu percebi, tá, eu vou agora me aprofundar em Caravaggio ou em Rembrandt, que se eu começar a entender essas nuances, eu vou começar a melhorar minha fotografia, o meu olhar, né? E hoje não só na fotografia, mas no audiovisual como um todo, né? É, E aqui eu destaco isso, né? A arte barroca ela foi feita para envolver o espectador. E hoje em dia o que é que a gente precisa? Envolver o espectador, né? Seja num post de Instagram, num Reels, né, num curta-metragem, num vídeo de 1 minuto e meio, quanto num documentário, né? A semelhança, né, dessa luz que é tanto usada no cinema, na pintura, no teatro, que ela faz a gente entrar, a gente se envolver. E aí no segundo tópico ainda tem esse envolvimento, né? E a gente criar essa consciência de que o espectador ele precisa participar, né? E aí é isso, nessa participação, né, o uso da luz na pintura barroca começou a evocar o surrealismo, a pop art, tudo acaba sugando dessa
desse estudo da cultura barroca, né? Aqui, uma pintura bem famosa de Caravaggio, né? Que aí ele vem com um ponto de luz só, ilumina Jesus, ilumina os apóstolos. E aonde eu vou usar essa luz? Pô, essa referência eu vou usar onde? Né? Eu posso usar numa fotografia e a gente começa a perceber que o padrão, sei lá, tá num filme de Batman que é o mesmo tipo de luz, né? A luz vem de cima para baixo, vem na lateral, vem quase que de contra ali, mas vem cortando o corpo assim como o de Jesus Cristo, né? Mostrando as costelas, o abdômen, o peitoral, né? O rosto. E aí, em Robocop, por exemplo, né? Se a gente pega essas cenas e começa a entender, falar, pô, isso aí é a luz do barroco que está aqui dentro, né? E entender isso é começar a ver esses padrões, né? Tá, pô, a luz é luz desde que existe o mundo, né? E a gente começa a ver que o que estava no barroco está aqui, super atual, né? A gente vê nos quadros de Guerry, né? Um pintor holandês, também contemporâneo de Caravaggio, só que é holandês, ele começou a fazer esse estudo com velas. As principais obras dele são com velas, onde um ponto de luz bem pequeno ilumina toda uma cena. E aí você começa a perceber que aqui está a vela, mas a mão de Jesus está com a sombra de cima para baixo, o rosto dele está de baixo para cima. Ele começou a perceber esses padrões e a pintar esses padrões, né? Quando a gente vê nos filmes e nos documentários, quando se usa a vela nas cenas, né? Essa vela não está iluminando o rosto dela. É muito fraca, né? Mas tem uma luz ali, ó, que está simulando essa luz da vela para iluminar a atriz, para iluminar a cena, né? Essa outra vela aqui está justificando a luz de fundo para soltar o fundo, né? E ter esse contraste, ter essa dimensionalidade. E isso veio lá do barroco, ou seja, isso é um padrão que a gente precisa começar a perceber, né? Em cada momento que você for assistir uma série, né? For ver um comercial, começar a perceber, tá, de onde vem a luz, para onde ela vai, a sombra, essa densidade. É isso que eu preciso trazer para a minha imagem, né? Mais um quadro, né, de Guerry, que ele usa a sombra total. A gente imagina que tem uma vela, mesmo sem ver a vela direito, né? Porque a gente tá vendo que o rosto dela tem esse padrão, né, de uma vela que a luz é de baixo para cima, iluminando o rosto, né, de cima para baixo nas mãos, né, no busto aqui, né, no contorno do rosto aqui dessa senhora aqui que está à esquerda, né? São padrões. A gente chega em Velázquez, vê, né, a luz de janela lá de Rembrandt, e tá, como é que eu consigo usar na minha imagem, né? Aqui eu estou usando fotografia e pintura muito mais para exemplificar isso e a gente ter essa imagem estática para a gente analisar, né? Mas a gente consegue ver, né, na Menina Afegã, de Steve McCurry, né? É o mesmo padrão, a luz de janela, né? De um retrato que eu fiz, né? Que peguei, eu vou pegar essa luz, colocar aqui e fazer, né? E a gente começa a perceber como o mesmo estilo de luz ela pode ser usada em vários ambientes, de várias direções, né? Mesmo mantendo o certo espectro de ângulo, né? Aqui mais uma pintura, né? E é um clássico da pintura e essa luz de janela vem aqui, a gente vê nesse retrato, né, que é a mesma dimensão, a mesma intensidade, né, a mesma volumetria que tem na pintura, tem na foto, né? Usei essa mesma luz, eu trago para um boxeador, né, que eu vou fotografar ou seja, são personagens diferentes, são histórias diferentes, mas eu quero através da luz tentar trazer a mesma sensação, sabe? Essa Esse retrato eu fiz numa aula interativa lá da Católica. Me chamaram para palestrar lá e eu fiz esse retrato ao vivo lá com o pessoal. Falei, vamos montar aqui, vamos reproduzir essa mesma luz lá
e mostrei na prática como que a gente posiciona, só estudando. Vamos estudar essa sombra do nariz, vamos colocar a sombra no nariz da modelo, e a gente faz esse resgate, né? Aqui facilmente poderia ser um vídeo para o Reels ou para um documentário, ou para um clipe, né? Enfim, entendendo essa luz, a gente consegue se apropriar dela e colocar onde a gente quer, né? É trazer dos clássicos e remodelar ela como a gente quer hoje, usar da forma que a gente precisa, né? E aí, através dessa luz, eu fiz um exercício comigo. Eu trabalhei quase 7 anos no Jornal do Comércio e ficava vendo os repórteres lá, né? E às vezes eu tinha um tempo livre e falei, pô, eu vou tirar 5 minutos e eu preciso fotografar o repórter em 5 minutos, eu vou chamar ele para o estúdio e fazer. Só que eu passava a semana observando essas pessoas, esses repórteres, esses funcionários do jornal, porque eu tinha que chamar ele e o meu teste ali, né? O meu desafio comigo mesmo era, eu preciso fazer uma foto usando a luz ideal para ele ali em menos de 5 minutos. E aí saiu essa série Desvelo, que eu fui postando na época no Facebook, foram quase 3 anos postando ela, e cada pessoa é uma luz diferente, eu tento fazer em 5 minutos no máximo, segui um padrão, tirei as cores para só a luz ser o ator principal ali, né? E aí, esses são alguns dos retratos que eu fiz, usando uma luz, fazendo esse exercício, né? Praticando, né? Porque é isso, a gente precisa entender a luz, começar a estudar ela e praticar. É esse exercício de chamar alguém, de em cada pauta que tiver, em cada trabalho que tiver, a gente experimentar ela, entender como é que a gente reproduz esse padrão que elas têm, né, para cada rosto. Pô, essa pessoa que tem o nariz um pouco maior, que tem uma testa menor, que tem uma bochecha maior ou menor, a luz ela vai falando o que a gente precisa mostrar e o que não mostrar, né? Quando a gente volta também nos clássicos, né, algo que eu sempre fui apaixonado, foi pela cultura pernambucana, né, e fui estudar as pinturas de Ecaute e Franz Post. Franz Post é mais paisagistas, Ecaute ele vem com o documental da pintura, que a gente, né, facilmente pode trazer para o audiovisual. E eu comecei a fazer séries de retratos, ainda no jornal, usando essa estética, né, tentando me inspirar em Ecaute e fazer esses retratos, né? Eles pegavam a paisagem, né? A gente percebe, né, pela sombra que era um ponto de luz aqui, sempre vindo de um lado ou de outro. E eu vou reproduzindo esses personagens que eu vou fazendo no sertão, nesse meu período, fotografando para o Jornal do Comércio, né? Essa que foi premiada também, sempre me inspirando, né, no passado, na história, nos clássicos e remodelando para o presente, né? E a luz está presente, né? A luz ela está sempre contando e me mostrando para onde eu devo olhar, né? As crianças estão lá longe, mas o foco vai para elas, né? E aqui é um detalhe que a luz ela não está toda na criança, né? A criança praticamente ela está na sombra, mas é isso, é aonde colocar a luz, aonde não colocar, né? E aqui nessa criança para esse retrato eu preferi deixar ele na sombra, né? Ele misturado aí com essas cercas, era a linha de raciocínio para fazer essa matéria. Mais um exemplo, né? A criança olhando ali, eu podia fazer essa foto de frente para ele, né? De costas, mas eu quis ter esse desenho, eu quis ter essa luz vindo da direita, tendo essa nuance da sombra, né? Fazendo esse contorno. E é isso. Pô, como é que eu vou usar a luz do sol que está lá parada o meu favor, né? Eu preciso estar parado. E essas decisões são sempre baseadas na luz. Hoje para mim é intuitivo, mas a minha principal ponto assim quando eu vou fotografar ou filmar é a luz, tá? Da onde que eu quero que a luz venha e para onde que eu quero que a luz vá. E a partir daí que eu vou escolher a minha posição, depois o ISO, velocidade, lente, mas a luz vem sempre em primeiro lugar para mim. Aqui
eu fui fazer um teste, né, para iluminar esse amarelo aqui do cacto, ele não existe. Tava nublado num momento e eu usei um flash com um gel amarelo para simular isso. E aí aqui eu faço, né? Ou seja, aqui eu tô simulando. Se eu não falo isso para vocês, vai soar como naturalidade, porque eu imitei essa luz do sol, né? Lá no pôr do sol, lá, né? Do sertão. Nessa outra aqui do lado, que o fundo está mais escuro, aí sim que a gente consegue assim, perceber que é uma luz artificial, que ela tem uma sombra mais suave, que ela é um flash e tudo mais, mas essa da esquerda, que é o principal objetivo, eu consigo passar essa naturalidade da luz, né, sabendo como eu vou posicionar ela. E isso aqui está na fotografia, mas isso serve para um vídeo, para uma cena de teatro, o que for, sabe? Entendendo a luz, a gente consegue destrinchar ela bem, sabe? Aqui eu mostro um vídeo que eu fui fazer para uma matéria especial de gastronomia e eu tinha que fotografar um fogão de lenha, né? E aqui mostra um pouco desse processo de eu iluminando aqui pela lateral. Eu queria fazer essa luz que entrava, né? Eu via essa luz entrando nessa cabana, mas eu queria dar mais potência para ela, porque estava bem fraco na época. E aqui eu mostro um pouco desse processo. Não tinha feijão na panela e eu coloquei Nescau para simular esse feijão. E aqui a cena acontecendo. Aqui eu mostro um pouco da diferença. Na, E aqui eu mostro a foto como ela ficou pronta, né? E é isso, muito desse padrão, né? De uma luz vindo, ela fazendo esse recorte, essa dimensionalidade e conduzindo o olhar para tudo que eu quero que o espectador veja. Aqui, continuando no sertão, né? Eu vou começar agora a mostrar os caminhos que uma determinada luz, um ponto de luz, ela pode ser útil em qualquer cenário, né? Aqui eu estou fotografando esse bode, eu queria fotografar imagens desse contraluz, né? Que a luz vem lá do fundo, de cima do sol, isso era 6 da manhã, e eu pego, né, o bode na sombra e essa luz recortando ele, dando esse brilho no pelo dele. Essa valorização do bode, né, era uma matéria sobre o bode, eu queria reverenciar ele, trazer essa importância, essa beleza, essa estética. E aí eu começo a voltar lá no passado e tá, como é que eu posso fazer disso uma cena, né, uma cena que poderia ser usada num estilo de filme, por exemplo, né? Ela tá aqui praticamente uma pintura, né? Mas essa mesma luz que vem e corta o body de trás para frente, né, dá esse brilho, eu uso numa foto de moda, né? Eu crio essa luz que vem lá de trás, recorta esse rosto da modelo e me dá essa silhueta, né, valorizando. O objeto da foto é o brinco, né? Mas o brinco ele tá ali é, além de, assim, por mais que ele seja o ator principal, eu preciso dar um contexto, eu preciso iluminar, eu preciso trazer elegância, dramaticidade para a cena, para um contexto onde ele está inserido, né? E essa mesma luz, né, que vem lá, que eu usei no body, que eu uso aqui na modelo, eu uso numa atleta quando eu estou fotografando ele, né? Eu queria trazer esse recorte, eu queria, né, de alguma forma soltar ele um pouco ali do fundo, né, enquanto eu revelava esse óculos dele na boca e tal, mas essa luz que vinha lá dessas, né, dos LEDs ali que estão no teto, recortam ele, ou seja, o padrão ele tá no mundo, né? Ele está entre a gente e a gente precisa entender e como começar a utilizar ele. Como começar a utilizar isso? É a prática, né? Aqui eu estou mostrando como é que a gente consegue, né, pegar essa luz e trazer e transformar em narrativas visuais, né? Essa mesma luz que eu uso num body, na modelo, no atleta, é a mesma posição de luz que eu vou usar para recortar esse filete de azeite que está caindo. Ou seja, a gente já sai do body, que pode ser uma foto de animal, de paisagem, vai para moda, vai para esporte, vem para gastronomia, usando as mesmas posições de referências de luz, né? Criando narrativas.
né? Aqui eu uso essa luz lateral para desenhar o atleta, né? E aqui eu começo a trazer um pouco mais do universo que eu estou inserido hoje, e como que eu uso ele, né? Para trazer de forma poética, né? Imagens e momentos de atletas, né? Aqui sempre eu gosto de pensar em quadros que poderiam ser ou um estilo de um filme ou uma tela ou uma pintura, né? Sempre nesses enquadramentos bem compostos, bem moldurados, bem fragmentados, né? A luz ela se justifica nessa primeira atleta aqui que está à esquerda né, de verde com a tatuagem, porque tem luz de LED lá atrás que ilumina ela, que faz esse contorno do brilho espectral, da luz principal, da sombra, né? Ela, por mais que esteja de costa, a gente consegue entender que tem mais luz do outro lado, porque ilumina ela também. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, em qualquer outro ângulo dessa cena, mas eu queria estar aqui, nesse momento, porque aqui eu iria conseguir aproveitar muito mais o que a luz poderia me oferecer na imagem. Aqui, mais um detalhe, né, de eu sempre esperar a atleta se posicionar de uma forma que a luz consiga me dar um volume. Eu não quero fazer a foto só pela foto, a foto só pelo momento, sei lá. O atleta pode estar sorrindo ou chorando, mas não está com uma luz legal, não está com um ambiente legal. Eu gosto desse encaixe, de tentar prever esse momento que a fonte da luz vai estar ali, que ela se vira para cá, que ela começa a enquadrar para contar essa minha narrativa, né? Para mostrar. Eu preciso no meu trabalho com os atletas que eles sejam a estrela principal, que eles brilhem, eles precisam estar iluminados, né? E aí eu vou trazendo isso, né? Aqui nessa cena aqui de Etienne, a gente vê que tem luz lá do outro lado da arquibancada, né? E a gente, por ver ela iluminada, a gente já entende que atrás da gente aqui tem mais luz iluminando ela, né? Essa percepção. E eu entendi, pô, tem luz aqui, ela vai sair iluminada, eu preciso fazer essa foto aqui, né? Dar essa importância, né? É, o atleta ser luz, ser vida, ser energia. E aí eu preciso trazer isso na minha narrativa. Eu preciso usar a luz também como narrativa poética, não só a velocidade, o obturador, a composição. É sempre esse exercício de trazer a luz como elemento principal. Aqui, mais do que nunca, o que eu queria era isso. Assim, aqui é um parque aquático que eu vou todo ano para lá. E nesse ano eu falei, eu vou experimentar coisa nova. Comecei a colocar filtro estrela, um bocado de coisa. E eu falei, tá, quando esse atleta passar por aqui, eu vou querer que a luz enquadre ele, né? E aí fui estudando, fiz alguns cliques antes e eu queria essa moldura, queria que as luzes emoldurassem a cabeça dele, assim. É, Ele, para mim, nem é o artista principal aqui, é a luz que está compondo tudo. Mas são essas brincadeiras de começar a entender esse exercício prático, de começar a usar a luz dentro da sua fotografia, né? A luz, a gente precisa entender e ter consciência disso, de que ela ocupa um espaço. A gente não pode, a gente não vai tocar nela, né? Ela é que nem um ar que a gente a gente percebe, mas não pode agarrar. Mas ela ocupa um espaço, né? Se a gente joga uma fumaça, por exemplo, num set de gravação, num clipe, por exemplo, a luz abraça essa fumaça, né? E a gente vê essa luz de forma volumétrica. É a gente tentar fazer esse exercício de começar a colocar volume nessa luz que a gente quer que entre na nossa cena, seja na fotografia, seja no audiovisual, né, num vídeo. Aqui, né, a gente percebe, ó, a luz espectral, que é esse reflexo aqui no corpo, no dorso, né? A luz principal aqui, a sombra, e é isso que eu falo, ó, a luz para mim, ela ocupa esse espaço aqui, né? Esse espaço que vem da esquerda para a direita, vem preenchendo a luz nela, né? Aqui também a mesma forma, né? Se eu isolo a Etienne nessa imagem, dou um crop nela, acaba não fazendo tanto sentido, porque o fundo está desconexo, né? O fundo está um pouco escuro e tal. Mas quando eu trago os holofotes, eu trago a presença dos holofotes na minha imagem, eu justifico todo esse brilho nela,
né? Eu poderia muito simplesmente cortar os holofotes, mas eles fazem parte dessa estética, né? Eu preciso mostrar de onde vem esse brilho, sabe? E é entender e justificar essa presença da luz que a gente começa a montar narrativas através dela, né? Aqui no Instituto, né, uma foto de lá, esse mesmo desenho, né? E a gente pode, pronto, aqui é praticamente uma luz de Caravaggio, né? Aquela luz que vem de cima para baixo, cortando, né? Que ilumina o rosto, ilumina a cena, essa sombradura, né? Marcante. Mas é isso, eu preciso o rosto dele vá para a posição que eu quero, na luz ideal, é isso, é começar a fazer esse exercício de montar, de prever a cena que eu quero e clicar ela, ou então gravar ela num clipe ou num filme, né? Aqui, ó, eu me posicionei nessa posição, né, na lateral da piscina, porque eu queria pegar esse volume dela. Eu poderia fazer uma foto com o sol chapado e pronto, é uma foto de Etienne, mas eu queria dar esse volume no rosto dela, eu queria que aqui tivesse sombra e aqui sol, eu queria trazer esse recorte, esse destaque, né? Nada acaba sendo por acaso, né? Eu preciso ter domínio da imagem que eu quero fazer. Aqui numa fotografia, né, que relembra aquelas pinturas que eu mostrei lá no início, né? Aqui eu vou brincando com sombra, com luz, aqui era o sol que estava lá batendo. É, eu fiquei vendo ele ajeitar a touca, o óculos várias vezes, falei, pô, aqui tem uma foto legal. E aí fiquei parado lá e nesse momento, quando ele foi ajeitar a touca, eu cliquei isso aí, né? Fui percebendo a luz antes de fazer essa foto. Aqui brincando com a luz de fundo, né? Uma luz lá do fundo que está na parede, mas vai dar destaque a esse assunto que eu quero pegar, que está numa outra luz, né? O amarelo da pele dela com o azul do fundo. Isso tudo também a gente precisa pôr em contexto quando a gente vai fazer uma imagem, né? Lembrando que aqui estão todas estáticas e tal, mas é o mesmo processo para o audiovisual, né? Para o filme, para o cinema, para um documentário, para um clipe. Aqui trabalhando sombras, né? A luz vem de trás para frente, rasgando a imagem, né? E ela vem entrando na pele, né? Tem um brilho espectral aqui, ela vem entrando, vem conduzindo toda a linha, né? O volume e luzes assim são boas para isso, para dar esse volume que a gente precisa, né? E ao mesmo tempo uma suavidade, né? Aqui em cor agora, né? O sol lá atrás, ele vem invadindo, ele vem entrando e vem iluminando uma área que teoricamente seria sombra ou bem escuro, né? Mas ela vai definindo, né? Define abdômen, define perna, define maxilar com a sombra. É entender isso, né? Que aqui dentro de um ginásio, a luz está vindo de trás para frente, e aqui na praia, a céu aberto, o sol também, mas ele vai se comportar da mesma maneira, né? Aqui também, né, quando eu escolho fazer vídeo subaquático, por exemplo, eu preciso pensar na luz, eu preciso entender, tá, hoje eu preciso de uma... Geralmente as pessoas escolhem o sol do meio-dia, que ele vem entrando com força total, só que eu não queria essa luz muito dura, né? E aí eu geralmente marco às 7 da manhã para 8, 9 tá fazendo a foto, que ela vem entrando mais na diagonal e eu sinto que a luz fica mais suave nas piscinas. Até esse estudo a gente precisa entender, né? Precisa mergulhar no que a gente quer fazer para tentar entender como ela se comporta. E aí faço um retrato, faço uma foto, usando até a luz do sol entrando na água em outro ambiente, mas eu preciso entender como é que ela vai entrar nessa água, a que horas eu quero que ela entre, a que horas eu vou fazer essa foto, né? Aqui o sol vem de lá, né, aqui da direita, aí tem um brilho espectral, tem a luz, tem as sombras, né? E aqui eu vou vendo, eu fiz essa foto, falei, pô, aqui é um lugar legal para fazer essa foto. Eu acho que do outro lado nem vai rolar tanto. Quando eu vou para outro lado, só para ter certeza, eu vejo, essa luz, para mim não me interessa hoje. Ela está iluminando muito e eu quero esconder. Hoje eu quero brincar de nuances, né? Eu quero fazer fotos da nadadora
e eu revele sem mostrar tudo, né? E aí volto pro outro lado e vou brincando com isso. Eu quero fotografar ela na sombra, eu quero que a luz seja o recorte, né? Mas eu quero que ela esteja nessa sombra, né? E aí eu faço essa foto que eu gosto muito dela, né? Que ela é praticamente na sombra, a luz está toda na piscina, mas os recortes, né? O volume que ela cria na água, na pele, no corpo. E é isso, né? Às vezes o revelar nem tá em colocar uma luz em cima, mas tá em trazê-la para trás, esconder um pouco e revelar coisas que eu não revelaria se ela tivesse de frente, por exemplo, como essa água aqui saindo, né? E presa na palma de Tiene. Aqui foi minha primeira foto de gastronomia, completamente, né, estranha, com óleo na borda, né, sem técnica nenhuma. Foi a primeira vez que eu fui fotografar um prato e falei, e foi nessa foto que eu falei, pô, eu preciso aprender a luz, né? Lá no início, quando eu falei, pô, é isso, eu preciso entender, né? Nesse mesmo dia que eu fiz o prato, eu fiz esse doce, usei essa luz assim na lateral, porque eu ouvi na época aqui de lateral, fotografava comida, mas quando eu fui ver, eu falei, mas pô, não tá do jeito que eu quero, não é isso. Por mais que seja lateral e tudo mais, eu preciso entender, né? Como é que essa luz, mesmo vindo da lateral, ela precisa abraçar o alimento. E daí, né, eu parto dessas duas fotos, de tanto estudar a luz, né? Eu tive o privilégio de fotografar 2 livros, né, de Maria Letícia Monteiro Cavalcante. Ela é uma das maiores especialistas em Gilberto Freire e em gastronomia do Brasil. Fotografei 2 livros dela. E aí, como que a estética muda, né? Que às vezes nem é o elemento principal, nem precisa ser comida, né? Como aqui nesse prato, que são os talheres, uma caneta, mas acaba sendo gastronomia, acaba sendo contada de uma boa história, né? Aqui nesse livro que tem a caneta, eu precisava montar uma luz de restaurante, né? De restaurante clássico e tal, que vinha assim de cima, suave, né? Aconchegante, abraçando, e aí eu crio essa iluminação. Para essa aqui outra, né? A casa, por mais que esteja no sol, essa cena toda da mesa estava na sombra. E aí precisei iluminar de uma forma que desse essa naturalidade, que trouxesse, né? Esse você bater o olho e pensar que é algo só, né? Que tá ali e não teve efeito da luz artificial, né? E nesses livros eu trago essas imagens. Ver como muda completamente, né? Quando eu saí da primeira foto ali, da minha primeira experiência com gastronomia, quando eu começo a entender, né? Eu já aqui dominando, né? Já posiciono uma luz aqui de lateral, a outra de fundo de recorte, aquela mesma que eu usei no body, né? Na modelo, no fio de azeite, eu trago para cá. Agora não só ela, mas com uma outra luz de preenchimento, né? Aqui um escondidinho, né? Aquela luz de recorte, o brilho ó, espectral, né? E é isso, é um padrão que a gente precisa ir entendendo, né? Que a gente já imagina que é uma luz de janela que está vindo lá de trás, que, né, abraça o alimento ali, o objeto principal, e faz a gente ver essa naturalidade, né? E aí, assim, mais uma vez repito aqui, eu estou mostrando fotos, mas a gente pode usar facilmente isso no audiovisual, no vídeo, né? Seja num material para rios de um restaurante, sei lá, num curta-metragem que a gente precisa iluminar alguma comida, né? Alguma mesa de jantar, algum almoço, né? Aqui, ó, o brilho que vem lá de trás de uma janela, que rebate algum canto da casa, e que ilumina o macarrão, né? Nessas fotos aqui, todas desse livro, eu não usei tratamento de imagem, né? O retoque, de alterar, porque a escritora não queria, ela queria só ajuste de cor, e aí foi bem trabalhoso né, de ir ajustando a luz até a gente conseguir um resultado que não precisasse de tanta manipulação digital. Aqui também, né? Trazer esse olhar para perto, né, de dar esse zoom nos alimentos, né, de trazer a importância da mesma forma que eu chego perto, né, de um personagem, é, num, num vídeo ou numa fotografia de um atleta,
de alguém importante, eu chego no assunto principal mais de perto. Eu trago esse volume, né, da luz. É, isso é que é importante para a gente contar a história, né? Aqui, uma das imagens do livro também, eu venho com a luz lá de trás, né? E aqui eu só uso um espelho para rebater a luz aqui. Mas a luz está toda lá atrás, iluminando aqui o verde, né, da cena. E aí, algo bem legal, que é uma prática que eu gosto de fazer, né, nos cursos que eu dou, nos bate-papos, é da gente imaginar como uma luz que é usada para cupcake, por exemplo, né, a mesma luz, se você for pegar um tutorial de luz para cupcake, você vai pegar esse tutorial e vai lá montar a luz. Ela é a mesma luz, por exemplo, que se usa para fotografar bebê, reborn, por exemplo, né? Ou seja, é a gastronomia quando a gente percebe que não é o assunto, né? Não é o motivo do trabalho da gente, mas é a luz que vai conduzir isso, né? A gente quer suavidade, quer bordas suaves, não quer contraste, quer ressalte, né? De textura, é a mesma luz, é o mesmo set lá de luz, de posições que a gente consegue, né? Aqui, na época do jornal, eu gostava de fazer muito experimento, né? Eu ficava alguns momentos ociosos lá e eu chamava um cara que fazia o tratamento de imagem. Falava, pô, vamos experimentar coisa. E aí a gente pegou algumas cenas, né, como estudo, e foi fazer. Chamou um cara para ser o nosso personagem lá. E, pô, vamos montar, vamos fazer, né? Isso aqui, ó. E aí a gente vai fazendo essas brincadeiras, né? E aí podem perceber que a luz aqui estava azul, mas a gente muda para ficar amarelo, quente, né? Para combinar com o cenário. Se tivesse azul aqui, provavelmente não ia dar match, né? E aí é o que muitos fazem, né? Em manipulação e criação de imagem para desenho, né, para jogos, para o ambiente digital, né. Aqui em outro estudo também, nessa aqui a luz estava azul porque lá atrás eu vou mostrar para vocês como que a gente pensou nessa cena, né. Aqui a gente vai construindo, né, ele foi fazendo o passo a passo das montagens, criando, né, cenários. Esse aqui foi o ideal para ele, só que ele chegou a criar essa aqui para justificar esse azul do capacete, ó. E aí ele simulou um poste aqui para dar essa sensação de que aquela luz vinha de algum lugar, né? E acaba que é isso, é a gente entender essas possibilidades da luz e usar ela o nosso favor. Sempre, né? Assim, uma sugestão que eu dou é isso, é ir para os clássicos, ir para a literatura, para a pintura, estudar o que é que aconteceu lá, o que é que a gente pode fazer aqui, né? Porque é isso, esse padrão ele foi documentado, né? Existem, claro, várias escolas de pintura, de arte. Eu escolhi o barroco para me aprofundar, né? Hoje em dia é basicamente tudo voltado para essa escola e dela que eu fui destrinchando até entender esse meu conceito de luz, né? É algo que eu ainda não encontrei nenhum tutorial para internet nem nada, é, e eu sinto que é isso, o estudo é esse. A gente, dos clássicos, a gente estuda, esmiuça muito e usa como quiser, sabe? É dele que a gente vai pirar as ideias e fazer algo novo, baseado no que está lá atrás, né? E é isso, aqui são algumas sugestões de fonte de estudo, né? Não sei como a gente pode disponibilizar, Paulo, para o pessoal, mas enfim, alguns livros que eu li, alguns documentários que eu assisti, que me ajudou bastante, né? E me ajudam hoje em dia quando eu quero fazer alguma imagem específica num trabalho, né? Numa produção. Pode indicar, porque a gente coloca. Tanto o vídeo vai ficar disponível para o pessoal acessar e consumir depois, Boa, boa. mas depois pega só essas sugestões tuas e joga para a comunidade também. Boa, boa. E é isso, né? Assim, é a gente entender que
A luz ela é padrão, ela é percepção, ela é intenção, né? Ela não é só o que a gente vê, ela é o que a gente sente, né? E quando você aprender a ler a luz, começar a enxergar o mundo, né? É, da perspectiva da luz iluminando algo, né? A gente vai começar a destravar, né? Várias portas aí para potencializar, né? O uso de cada um, né? Da luz no projeto de cada um. E agradeço aí, Paulo, mais uma vez, Berlim, pelo papo. Massa demais, Igor. Foi incrível. Eu não tinha dúvidas também que seria diferente, né? Foi realmente muito enriquecedor, porque tu trouxesse toda essa bagagem. A gente está muito acostumado, né, hoje, sobretudo nesse universo de redes sociais, onde a gente recebe muitas dicas o tempo inteiro e tal. E a Isso, gente, isso. às vezes, fica um pouco carente de ter essa base teórica, de saber de onde vêm essas referências, para que as pessoas realmente tenham um aprofundamento, né, quando for se dedicar a um estudo, né, saber aonde ela pode se aprofundar mais para sair apenas de ser um replicador, né, de algumas dicas, de algumas técnicas e realmente conseguir desenvolver o seu olhar, conseguir desenvolver o seu olhar como artista também, né, dentro daquele trabalho que ela faz e, consequentemente, conseguir se diferenciar, né? Não ser mais um que está só replicando algo que superficialmente ali bateu para ela, mas sim conseguir saber de onde coletar, saber se entender e conseguir criar a sua identidade visual ali. Isso é bem importante e foi muito legal que tu Isso, né? trouxesse essa visão dos clássicos, da pintura e, velho, incrível. Assim, eu no início da minha trajetória na fotografia ficava muito incomodado em ouvir assim, coloca a luz a 45 graus da pessoa do lado direito. Tá, mas por que a 45 graus? Sei lá, se for a 30, se for a 90, né? Assim, essas regrinhas, né, que me passavam como se fosse uma receita, eu falei, tá, mas por quê? Né? E aí é isso, assim, e aí é o que eu não encontrava na internet, né, na época, tinha muito pouco. Hoje também eu não vejo essa densidade, né, das pessoas, tipo, explicarem. Só fala, ó, vai, é isso, né? Mas tá, mas o porquê disso, né? E assim, com tanta informação, como você falou, acaba que vai deixando, né? Ah, tá, eu vou fazer aqui para usar rápido, mas no momento que você estiver em Próprias casa, ferramentas estiverem já têm uns relaxando, modelos. As ferramentas já têm uns modelos, assim, as isso, pessoas estão muito habituadas a só pegar aquele modelo e replicar ali em cima, isso, é, pois é, e passa a não entender o porquê daquilo, né? O propósito daquilo isso, ali para causar, inclusive, a emoção que a gente quer de consequência ali em quem vai estar consumindo aquilo. isso Massa aí. demais. E quando entende, assim, você abre um universo de possibilidades. 100%. E, Inclusive, até nesse momento, né, que a gente está tendo toda essa interferência de inteligência artificial, até aí, para você conseguir utilizar essas ferramentas de uma maneira que faça sentido, né, para o isso, teu trabalho, você precisa entender essa base, né, porque a gente está falando ali de comandos, né, essas ferramentas, elas sim, precisam ter sim, o comando para dar a resposta. Se isso, você não isso total. consegue entender essa base para dar um comando de uma maneira que faça sentido para o que você quer de resultado, vai ficar tudo ali muito hiperrealista, que é o que eles acaba gerando, né? Tipo, a IA acaba gerando tudo com um excesso de realismo ali, que acaba ficando tudo muito plástico. E a gente Isso, sabe que pois é. a arte, ela tem um pouco desse olhar que é humano, e é ali para fazer decisões, tomar algumas decisões, muitas vezes em frações de segundos, tomar algumas decisões ali e colocar o olhar daquela pessoa ali Isso. naquele produto, naquilo que ela está entregando, né? E aí você Pois entender é. essa base até para IA vai fazer muito sentido. Sim, total. É algo um exercício que eu faço, né, nos cursos, nos workshops que eu dava, é o exercício do Papai Noel. Eu pedia para as pessoas imaginarem um Papai Noel. E aí cada um imaginava o Papai Noel ou dentro de casa, ou fora de casa na neve, ou perto de uma lareira, ou arrumando presentes.
E eu acho que esse exercício é muito atual, porque esse exercício é como se fosse uma IA. Se eu peço para a IA fazer um Papai Noel, ela vai fazer do jeito que ela está imaginando, que não necessariamente é o meu jeito de imaginar, né? E se eu passo referências, ó, eu quero um Papai Noel que está na sala de casa, que a luz da janela do sol é inspirada em Rembrandt e que tem todo um contexto do rococó, e aí você começa a direcionar muito mais essa essa percepção de como que você quer que as pessoas vejam a sua ideia, né? Eu uso isso muito quando eu vou mostrar o storyboard para os clientes hoje, né? Eu faço alguns rascunhos na IA para eles se visualizarem e eles verem o que eu estou pensando, né? E eu uso muito dessas referências, né? Muito dessa desses registros no comando dos pintores, né? Ó, faz uma luz que entra da janela como tipo, tal pintor, faz um enquadramento como Michelangelo fazia, sabe? Ou seja, você destrava outras possibilidades lá, né, dos clássicos voltando para a inteligência artificial hoje em dia. Massa demais. É isso. Falei que ia ser incrível esse papo. Queria agradecer de novo, Igor, mais uma vez aí a tua parceria, que está desde o início da Berlim, né? Eu lembro que o Obrigado, primeiro muito curso da obrigado. Berlim, primeiro curso da Berlim, a Sim, gente sim. teve a honra de tu Pô, fiz fotografar. questão aí, pô, claro. E aí, obrigado mais uma vez por estar com Pô, a tamo gente. junto, cara. Tamo junto. Precisar, Organizando. podem contar. Vocês são parceiros demais, vocês fazem uma história linda, né, em Recife, Pernambuco, né, e hoje no mundo todo, né, que as pessoas têm acesso, mas, pô, eu lembro de vocês aí com força de vontade, com garra nos olhos aí, querendo fazer acontecer a Berlim lá atrás, e hoje o fruto disso é isso, né, são várias pessoas sendo impactadas, e o que eu gosto também é isso, né, assim, eu acho que a gente é muito parecido nisso, de querer impactar pessoas através do nosso trabalho, né. E, pô, valeu aí demais pelo convite. Massa. Valeu, pessoal. É isso. Até a próxima semana. Tchau, tchau.